Olá, pessoal, tudo bem? Vocês já sabem onde estão. Sejam muito bem-vindos. Sabe que eu estou quase terminando de ler esse livrinho aqui, ó, com a minha família. Nós lemos juntos. Nós temos praticamente um clube do livro aqui em casa, porque nós nos reunimos à noite, sentamos aqui na sala, neste lugar onde vocês estão agora, e lemos juntos. E eu li esses dias uma história que eu tive muita vontade de compartilhar com vocês, que é a história de um guerreiro. Vocês gostam de história de guerra? Gideão vivia em uma época difícil. O povo de Israel havia esquecido de Deus, estavam adorando ídolos. E nisso, como que Deus vai ajudar quem não quer? Eles estavam pedindo ajuda para Baal agora. Agora povos inimigos, os midianitas, os moabitas, eles atacavam as terras de Israel, roubavam eles, levavam todo o que eles plantavam, roubavam o gado. Nossa, estavam sofrendo e Gideão estava sofrendo com isso. Você acredita que Gideão estava tendo que malhar o trigo, separar o trigo que ele plantava escondido? Ele estava malhando o trigo lá num lugar escondido para que não vissem e não roubassem ele. E nisso ele estava lá trabalhando e conversando com Deus no pensamento. E neste momento, vocês não acreditam, o anjo do Senhor apareceu para Gideão. E sabe qual foi a saudação do anjo? O Senhor está com você, poderoso guerreiro. Poderoso guerreiro? Gideão era um camponês, ele estava malhando trigo. Será que Gideão estava lá malhando trigo com uma armadura, assim, que o deixasse poderoso? Com espada? Com escudo? Não, Gideão era um camponês, mas o Senhor o chamou de poderoso guerreiro porque ele estava orando, ele estava trabalhando e conversando com Deus. Isso mesmo. E do mesmo jeito que ele estava ali conversando com Deus, ele falou, continuou a oração do pensamento dele. Ah, Senhor, como que o Senhor está com a gente? Olha o que está acontecendo. Estão roubando o nosso trigo, estão roubando nossas plantações, o nosso gado. Eu estou aqui trabalhando escondido. As suas maravilhas, eu sei das suas maravilhas, mas onde está? Não tema, o Senhor libertará Israel através de você, Gideão. Eles conversaram mais, Gideão preparou uma comida, desceu até fogo do céu para queimar aquela comida como prova de que o Senhor estava com Gideão. Mesmo assim, Gideão continuou orando e pedindo provas a Deus. E as provas foram respondidas. E ele sentiu coragem, derrubou os altares de Baal que a própria família dele tinha construído, acredita? Ai, o povo de Israel ficou bravo, foi lá tirar satisfação com ele, queriam até dar uma surra nele, mas ele foi corajoso. Vocês vão defender Baal? Baal nem se defendeu, agora vocês querem lutar por ele? O Senhor vai libertar Israel, o Senhor dos exércitos. Vocês vêm comigo? Vem comigo para libertar Israel? E assim foi. Gideão começou a organizar o exército de Israel, mas eles eram poucos comparado ao exército midianita, moabita, que se uniram e eram 120 mil. Era um exército enorme. O exército de Israel era apenas 32 mil. Mas mesmo assim, enquanto Gideão orava a Deus, Deus falou para ele, Gideão, o seu exército está muito grande. Aqueles homens que estão com medo, que estão tremendo, mande eles para casa. Aqueles que não querem lutar, mande para casa. Eles não vão no exército, eles não vão ter a honra de lutar. E assim Gideão fez. Aqueles homens que estavam com medo, tremendo as pernas, apavorados com a guerra, voltaram para casa. Os midianitas também começaram a marchar para se encontrar num vale onde aconteciam as guerras. Um lugar estratégico para dominar ambos os locais. E Gideão estava sempre orando a Deus e perguntando e pedindo provas e pedindo auxílio. E numa dessas orações, o Senhor falou novamente com Gideão. Gideão, teu exército ainda está muito grande. Eu não quero esses homens que não têm o coração bom, convertido, não quero eles lutando. Você vai descer o vale e vai passar pelo rio.
quando forem os soldados tomar água, aqueles que deitar, se abaixarem, tomar água, lavar o rosto, se refrescar, despreocupados, sem dar importância para a guerra, mande embora. Mas aqueles que passarem pelo rio marchando, determinados e simplesmente pegarem a água e continuarem a marchando, esses você vai levar para a guerra. E estes eram apenas 300 homens. Não dá nem para considerar um exército. Eram 300 homens, mas eram homens que estavam dispostos a lutar com o Senhor, lutar pelo Senhor. Eles nunca tinham se ajoelhado para Baal. Eles eram fiéis como Gideão. E assim foi. Acamparam no lugar estratégico, perto do outro exército, e ali eles continuaram. Gideão continuou pedindo a Deus, pedindo orientação, e Deus deu provas de que estava com ele. Deus deu a orientação para Gideão do que eles deveriam fazer, de como eles deveriam se armar. E você acha que Deus mandou, assim, capacete ou espada para o povo lutar com espada? Será que eles foram assim? Sabe o que Deus mandou ele levar para a guerra? Um vaso de barro e uma tocha. E deu a estratégia para que eles cercassem o acampamento dos midianitas. Aqueles midianitas já tinham passado, mesmo acampados para a guerra, já tinham bebido, já tinham feito farra lá, porque eles tinham certeza que eles iam ganhar do povo de Israel, que eram camponeses. Eles não eram homens de guerra. Enquanto eles estavam dormindo, Deus chamou Gideão e falou: Gideão, é agora. Pegue os seus 300 homens, cada um com uma tocha e um vaso de barro. Se coloquem estrategicamente nos 3 pontos e se preparem. Quando eu der o sinal, o Gideão obedeceu, se posicionaram com aquele vaso. A tocha estava escondida dentro do vaso. E quando estavam todos prontos, que o Senhor deu o sinal, eles quebraram aquele vaso, um barulhão, vaso de barro faz. Quebraram, mostraram a tocha e gritaram: pelo Senhor e por Gideão! Os midianitas estavam dormindo. Eles acordaram num susto tão terrível, ouvindo aquele grito, aquele grito imenso, aquele barulho de jarro quebrando e aquelas tochas vindo em todas as direções deles, e eles enlouqueceram. Gideão vai nos atacar. E eles começaram a pegar suas espadas e atacar no escuro, primeiro que eles viam. Eles mataram um ao outro, eles não atacaram o exército de Deus. E o exército de Deus nem precisou fazer nada, eles só gritaram. Eles não tinham espada. Aquele exército tão poderoso, tão mau, tão perverso, cheio de espadas, cheio de armas, eles se mataram eles mesmos. Eles se autodestruíram. E assim, Gideão foi exaltado entre o povo dele, mas ele não aceitou as honras para ele. Ele deu honras a Deus, porque quem venceu a guerra foi Deus. Foi o Senhor que guerreou por eles. Gideão, ele não confiava em si mesmo, mas ele confiava no Senhor. Ele tinha o desejo de servir ao Senhor. E por isso ele foi um poderoso guerreiro. Sabe, meus amiguinhos, essa história enche meu coração. E enche meu coração de vontade de servir ao Senhor e também de conversar com o Senhor sempre, porque quando eu converso com o Senhor, Ele abre minha mente e me dá instruções através da Bíblia, a palavra de Deus e tantas coisas da natureza. Deus conversa com a gente, Ele nos dá sabedoria quando a gente pede. E eu espero que você também peça sabedoria a Deus e seja um poderoso guerreiro. Tchau!